Olá, boa noite. Eu sou Natália Sattler e o Fala Rio Grande especial deste feriado de Tiradentes começa agora. Hoje o assunto é saúde e a gente começa falando sobre um estudo muito interessante do Instituto de Pesquisas sobre Neurociência e Neurotecnologia que descobriu que a musculação protege o cérebro dos idosos contra a demência. Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor doutor Daniel Garlip, que também é coordenador dos cursos de Educação Física aqui da UBRA. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Bacana. Professor, para a gente começar falando sobre esse assunto tão interessante, por que a musculação é tão poderosa, comprovadamente, né, para várias questões aí para nossa saúde, mas para prevenir a demência até no cérebro dos idosos? Natália, nós precisamos enxergar as seguintes questões. Primeiro, envelhecimento, processo gradual, irreversível e que é universal. Segundo, toda vez que a gente está nesse caminho do envelhecer, nós estamos tendo uma neurodegeneração. O nosso sistema nervoso, ele começa a perder capacidade. Quando ele começa a perder capacidade, nós vamos interferindo em questões cognitivas, ou seja, questões de aprendizado, nós vamos interferir em questões de humor. Então, por exemplo, alguns neurotransmissores, que são moléculazinhas que estão dentro do nosso cérebro, como serotonina e dopamina, acabam caindo. Serotonina ajuda a pessoa a ficar feliz, ela ajuda no sono e também a dopamina, que ajuda no prazer, acaba caindo. Então, o envelhecer, ele gera todos esses problemas. Agora, o que a gente tem visto com o exercício físico? Ele vem para gerar uma coisa chamada neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Nós começamos a ter melhores configurações dentro do nosso sistema nervoso, capaz de fazer com que as informações sejam, além de mantidas, melhoradas dentro do cérebro. E quando a gente tem essa melhor neuroplasticidade, nós passamos a ter uma melhor neurotransmissão. Ou seja, a informação nervosa que é passada de um neurônio para o outro, ou seja, esse todo o nosso sistema interno, essas cognições nervosas que tem lá dentro, acabam melhorando. E quando a gente vai além, Natália, às vezes as pessoas pensam assim, tá, mas é somente a musculação? Não. Nós enxergamos isso com o treinamento aeróbico, nós enxergamos isso com a musculação e nós enxergamos isso de forma bem importante no trabalho conjunto entre as duas, quando a gente coloca a musculação junto com o treinamento aeróbico. Ou seja, o exercício físico, mais uma vez, entrando como um grande aliado em todos os processos. É o combo perfeito aí, né? É. E professor, já ouvi uma pesquisa também, né? Já ouvi falar aí que a musculação ela pode até ajudar as pessoas num caso de recuperação no hospital, por exemplo. A pessoa sofreu um acidente ali, né? Precisa entrar para UTI, ficar um tempo, aí vai se recuperando, internada. Ter músculos ajuda na recuperação? Sem dúvida nenhuma. Tem um artigo antigo que mostrava assim, ó, quanto mais massa muscular a pessoa tiver, melhor é a capacidade de recuperação. Só que daí aconteceu que as pessoas viram e mediram isso nas pernas e se criou uma ideia de que ter massa nas pernas é que aumentaria a capacidade de recuperação das pessoas. Isso também não é verdade. Na verdade é ter massa muscular, porque o artigo ele usou as pernas como onde medir a massa. Mas a ideia é essa: quanto mais massa muscular a pessoa tiver, melhor é a sua recuperação, fazendo com que ela consiga se recuperar mais rápido de lesões, inclusive se manter melhor para poder sair mais fácil, né, desse processo que pode ter ocorrido com ela. Uhum. E até os idosos que começam a praticar atividade física depois de um tempo aí, né? Estão entrando na melhor idade ou já estão nessa fase da vida e aí resolvem, por um problema de saúde, por exemplo, ir para academia, enfim, praticar alguma atividade. Eles também se beneficiam. Natália, o exercício é tão maravilhoso que ele não tem hora para a gente começar. Qual é o problema da terceira idade?
começa a se perder massa muscular de contração rápida, fibras de contração rápida. E conforme vai se perdendo isso, existem aqueles riscos de cair, de tropeçar, de não ter velocidade para eu levar o pé à frente. E a musculação, o treinamento físico, ele aumenta a massa muscular, ele mantém essas fibras de contração rápida, fazendo com que a gente consiga se manter melhor no seu dia a dia. Então, fundamental, pode começar hoje e pode ter certeza que vai ter resposta. E quais são as dicas para aqueles idosos que querem começar a praticar atividade física, já estão na melhor idade ali, não praticaram enquanto eram mais jovens, mas agora querem correr atrás aí? Quais são as dicas para iniciar? Quais atividades procurar, os cuidados? Eu sempre digo que a melhor forma de nós iniciarmos o treinamento é procurar a musculação. Por que a musculação? Porque a musculação ela tem estruturas, ela tem os equipamentos e os equipamentos eles vão direcionar os movimentos. Então, se nós pudermos, tivermos condições de procurar um local que possa ofertar a musculação, esse exercício físico ele passa a ser menos arriscado. Porém, aqueles que não podem fazer, a gente pode também fazer alguns trabalhos em casa, como, por exemplo, numa cadeira fazer o senta e levanta, fazer algumas caminhadas, isso também vai auxiliar e vai ajudar nesses ganhos. Aproveitando o gancho que a gente está falando aí de como a musculação pode prevenir até a demência nos idosos, muito se falou nos últimos anos que a creatina, que é um suplemento, ajudava a prevenir esses danos cerebrais, ajuda a pessoa ali a ter mais força no treino, que seria muito benéfica para os idosos e para pessoas de todas as idades. Professor, é verdade realmente esse papo que foi difundido aí nesses últimos anos? Natália, em 2022 saiu um artigo dizendo que a creatina ajudava nas questões cognitivas. E foi uma mentira. Foi um grupo de pesquisadores que eles pegaram e fizeram uma revisão sistemática, que é o mais alto nível da ciência, só que eles multiplicaram os resultados dos artigos para achar o que eles queriam. Aí, logo em seguida, em 2023, um pesquisador brasileiro, Igor Eckert, o nome dele, ele foi lá e demonstrou que aqueles pesquisadores haviam mentido. Então, essa ideia de que a creatina auxilia nas questões cognitivas, isso não é verdade. Claro, a creatina é o suplemento mais estudado que nós temos hoje. Nós enxergamos a creatina vinculada ao treinamento de força intenso como um bom suplemento para ganhar e manter sua massa muscular, porém, a simples fato de uma pessoa tomar creatina e esperar que vai ter resultado, isso não é verdade, isso não tem sido demonstrado cientificamente. É uma informação que choca a gente realmente, né? Porque nesses últimos anos, professor, o que saiu de estudo aí, né? E foi inclusive feitas reportagens, matérias sobre isso, falando da creatina, dos benefícios, subiu de preço também, que antes era bem barato, né? Então, caiu por terra esse assunto aí. Nós ainda estamos estudando a creatina, mas ainda não chegou no ponto de dizer assim, olha, ela é a suprassumo. Nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a indústria ela traz algo de forma muito forte e se cria como sendo uma verdade. Às vezes se faz um estudo mal conduzido, e esse estudo é tido como a única verdade. Então a gente precisa estudar um pouco mais, não se atirar na primeira ideia de que aquilo é realmente funcional, e então ir vagarosamente ir criando essas ideias, tá? Então, por enquanto, gente, infelizmente, né? Infelizmente eu não digo, felizmente, porque nada vai superar um bom treinamento físico, uma boa dormida e comida. É isso que resolve a vida das pessoas. Como é simples ser saudável, né? Eu tava pensando sobre isso esses dias, tô tentando fazer uns ajustes na minha rotina aí, conseguindo algumas coisas, e é muito simples. E isso vale, né, como tu falou, professor, para os idosos aí que não praticaram exercícios, o professor Daniel falou que não tem idade para começar a se exercitar, se alimentar bem, né, cuidar ali da hidratação, do sono. E professor, falando agora de progressão de carga, a gente vê aí, né, jovens treinando, pegando bastante peso, tem que ter muito cuidado, orientação de profissional, obviamente. Idosos também podem fazer a progressão de carga? Sem dúvida nenhuma.
todo treinamento precisa começar devagar e aos poucos a gente vai aumentando intensidade, que é a carga, e o volume, que é o número de repetições. Então, o que está sendo preconizado hoje, Natália? Que o número de séries, que é o número de grupinhos lá de exercício, nós estamos falando de 1 a 4 séries, que podem variar de 8 a 15 repetições. E fazendo esta relação com em torno de 8 a 12 exercícios diferentes, de preferência exercícios que são mais multiarticulares, aqueles exercícios que movem mais de uma articulação cada vez, passam a ser a forma mais importante e mais funcional para que esse idoso possa ter os ganhos ao longo da vida dele. Que interessante. Então, treinar aí sério, né, no seu limite ali, com a orientação de um educador físico, de um especialista na área, muito importante para todas as idades. Professor, para a gente ir se encaminhando para o final já, eu gostaria de saber com que idade uma pessoa pode começar a treinar para envelhecer com mais saúde. Olha, Natália, a tua pergunta ela é sensacional. Eu diria 6 meses de idade. Por quê? Porque a partir dos 30, gente, é quando a gente começa a ter perdas. Para se ter ideia, a gente começa a perder em torno de 0,6% da massa óssea por ano a partir dos 30 anos de idade. Começa a se perder 1% da massa muscular por ano a partir dos 30 anos de idade. Para aquelas pessoas que não treinam, olha o que a gente chega, que aos 80 anos de idade, a pessoa chegou a perder de 30% a 40% da sua massa muscular. Nossa. É muita coisa. Então, o que nós precisamos fazer, Natália? É gerar uma reserva. Sim, nós precisamos fazer treinamento para gerar reserva óssea e reserva muscular, porque perdas nós vamos ter. Só que a gente pode, com essas reservas, fazer com que essas perdas sejam menores. Então, existe uma máxima na educação física que a gente diz que a iniciação tem que ser precoce. Então, quanto mais cedo nós iniciarmos o exercício físico, mais a gente vai ter ganhos capazes de, no futuro, a gente ter essa reserva e perder cada vez menos. Então, para você que está olhando aqui, começa hoje, não tem idade, não tem hora. Ah, mas eu já tenho certa idade. Começa hoje. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar por aqui, né? Então é bom a gente se cuidar. É verdade. Ah, te ouvi falar, até me bateu aquele arrependimento de não levar a sério a atividade física antes, hein? Mas, professor, muito obrigada pelas informações. Conhecimento é tudo, né? Pra gente ter mais saúde, pra gente ter uma vida melhor aí. E eu te agradeço mais uma vez pela participação. Seja sempre muitíssimo bem-vindo aqui no Fala Rio Grande. Eu que agradeço, Natália. E, pessoal, treinem. Vale a pena, pode ter certeza disso. Isso aí. Bom restinho de feriado, professor. Obrigada. E olha, o Fala Rio Grande especial deste feriado de Tiradentes vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre saúde mental no trabalho. Não perde! Procurando uma consulta médica gratuita? Venha para o Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Aqui você encontra atendimento humanizado, uma clínica novinha e marca sua consulta em diversas especialidades. É isso mesmo. As consultas são presenciais e você garante um melhor atendimento médico em diversas especialidades. Agende agora mesmo a sua consulta. Basta abrir a câmera do seu celular e escanear o código que está aparecendo na sua tela. Consultas presenciais é no Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Esperamos por você na Avenida Farroupilha, 8001, prédio 59, na Ubra, em Canoas. Ou agende sua consulta pelo WhatsApp 51 3462 9514. Anotou? 51 3462 9514. O Fala Rio Grande especial de Tiradentes está de volta. E agora a gente fala da saúde da mente. Uma pesquisa recente mostrou que os afastamentos de trabalho por ansiedade e depressão triplicaram nos últimos 10 anos aqui no Brasil. E o Rio Grande do Sul é um dos estados onde os profissionais mais adoecem.
Para falar sobre este assunto, converso agora com a psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em terapia sistêmica familiar, doutora Ângela Wolff. Seja bem-vinda, professora. Boa Muito noite. obrigada, Natália. Boa noite. Professora, para a gente começar falando sobre esse assunto, por que o ambiente de trabalho causa tanto gatilho nas pessoas, né? Causa ansiedade, depressão, por que esses afastamentos? Na verdade, Natália, uma das questões que mais preocupava a gestão de uma empresa, ou enfim, que tivessem colaboradores, era a ideia de que o absenteísmo, de que as faltas por questões físicas de doença eram o motivo que mais preocuparia. Na verdade, o que a gente precisa olhar, porque é um alerta e é uma janela de oportunidades para cuidar da saúde do trabalhador, é o presenteísmo. O que é isso? É aquela pessoa que está no ambiente de trabalho, mas ela não está cognitivamente presente, porque ela tem várias preocupações domésticas com a remuneração, com os filhos e com o próprio trabalho. Porque o trabalho acaba sendo algo que gera mais tensionamento, mais ansiedade e, eventualmente, um afastamento por depressão, pelo acúmulo dessas tensões e pelas condições pouco favoráveis que existiam até cerca de 10 anos atrás para que esse trabalhador pudesse expressar que não está bem, que precisa de cuidados psicológicos ou de um afastamento mais estratégico para se refazer de alguma situação pontual na vida. Então, o que se tinha como cultura de ambiente, de empresas, é de que a saúde mental, o teu estado emocional não era relevante para o teu trabalho. E ainda existe uma crença muito grande, tanto de gestão quanto de colaboradores, de que não é no ambiente de trabalho que você trata isso. A verdade é que se torna um gatilho porque tudo isso fica represado e com as tensões e obrigações do trabalho não é possível suportar. Então, acaba se gerando um quadro mais grave quando a gente já poderia ter feito alguma intervenção quando percebeu o presenteísmo. A pessoa que está no ambiente de trabalho, mas que não está presente, não está consciente, não está cognitivamente produtiva. Professora, falando sobre a cultura organizacional, como tu citou, né? Quando a gente consegue perceber que a cultura de uma empresa é um problema e pode gerar esses gatilhos de ansiedade, de depressão? Então, esse é um outro detalhe muito interessante, porque, em geral, se a empresa não toma ações objetivas para identificar esses riscos, para trazer isso com clareza, ela não nota. Acaba se tornando algo que é do costume, do hábito e propriamente uma cultura de empresa de não olhar para isso, né? O que as empresas precisam fazer é gerar um outro ambiente que possa ser solicitado ao colaborador que ele manifeste isso. Ou seja, espaços de segurança, onde ele possa, inclusive, falar de aspectos relacionados com a gestão, com aspectos salariais, carga de trabalho. Então, a cultura das empresas estão começando a mudar com algumas estratégias, como ESG, como compliance, que vão dar conta de atender essas questões relacionadas com o trabalhador. Neste momento, o Ministério da Saúde, em face dessas informações que tu trouxe, atualizou a norma 1 o ano passado, em outubro. E as empresas que têm CLT ou que estão com CNPJ, mesmo que tenha um único funcionário, elas são obrigadas a apresentar um plano de saúde mental, programa de saúde mental, até o dia 25 do mês que vem. E é triste a gente pensar que precisa existir aí essa coisa tão incisiva para que certas empresas deem mais atenção para os funcionários, né? Porque é uma coisa tão lógica pensar que se a pessoa está se sentindo bem no ambiente de trabalho, né? Consegue ter a liberdade de falar sobre determinados assuntos como salário, outras questões que não deveriam ser um tabu, porque são questões do trabalho. A pessoa está vendendo o tempo dela ali, né? Então é triste a gente pensar que tem muita empresa que acha que funcionário precisa estar ali que não tem esses direitos, né? Exatamente. E tem falou como é que a empresa pode detectar isso, né? As empresas, na verdade, até esse momento, elas estão começando a se estruturar, tendo maior sensibilidade à gestão das empresas mais modernas, com direções mais modernas, começam a assumir programas de atenção à saúde mental. Mas vou dar um exemplo de uma coisa
que foi identificada numa entrevista que eu assisti outro dia, que a forma como a empresa detectou que havia muito presenteísmo, ou seja, adoecimento silencioso, que pode gerar burnout, por exemplo, era a busca de medicamento para dor de cabeça na enfermaria. E era tão alto o volume, que chamou a atenção do RH para trazer isso para o gestor. E o que se identificou ali? Que existia um alto tensionamento, uma tensão muito grande numa determinada equipe que sentia muita dor de cabeça, e a dor de cabeça vem de tensões nessa região, e tendo tensão nessa região e dor de cabeça, você não consegue se concentrar na tua atividade. Agora imagina se isso é numa função operacional, como operador de empilhadeira, ou alguém que trabalha com números, né, com contas. É impossível tu ter uma concentração adequada, ter qualidade no teu trabalho, sentindo dor de cabeça o tempo todo e dor muscular. Então, o que se detectou nessa empresa foi através da enfermaria, que conversou com o RH e começaram a desenhar um programa para dar atenção para esses funcionários. Foi assim que a empresa descobriu que detalhe, né? Que os seus funcionários estavam doentes. Que interessante. E olha, professora, um estudo da URGS e do Hospital de Clínicas mostrou que 9 em cada 10 gaúchos apresentaram sintomas de ansiedade ou depressão após as enchentes. Esses fatores aí, por exemplo, a tragédia climática que assolou o estado no ano passado, a pandemia em 2020, eles têm alguma relação com a nossa relação com o trabalho e o que isso pode despertar na gente? Sim. Uma questão interessante é a cultura que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é a de que quem tá descansando, por exemplo, devia estar trabalhando. Então, é meio que errado, né? Tem uma crença de que não é bom tu ficar parado ou quieto, descansando. Essa é uma das questões. A outra é que nós tivemos 2 momentos de crise financeira, com a pandemia e depois com as enchentes. O aspecto financeiro, ele tende a ser um elemento que gera muita instabilidade emocional, porque ele vai repercutir diretamente na insegurança material. Insegurança material gera também insegurança com a sua presença dentro do trabalho. E, de fato, a gente precisa olhar para as demissões de uma forma mais madura e mais adequada, que elas podem acontecer pela mudança de estratégia da empresa, por exemplo. Mas, no caso do Rio Grande do Sul, nós temos esses 2 eventos que são muito graves, né? E eles trouxeram aquilo que é muito mais relevante para um estado ou para uma economia de modo geral, que é realmente a redução de empregos. Se a gente olha para isso, a gente vai ver que tem um ambiente que gera o adoecimento psíquico, mas também é importante lembrar o seguinte: quando nós temos um grupo de pessoas, um ambiente social que tem esse tipo de demanda, que tem essa questão, também é uma oportunidade para operar mudanças que façam diferença. E esse dado do Rio Grande do Sul, ele é alarmante, ele é muito grave, porque ele vai diretamente no ponto mais importante, que é a economia de Estado, porque o afastamento do INSS foi o maior na série histórica dos últimos 10 anos. Nossa. Então, quando pega no bolso, nas economias do Estado, aí as coisas mudam, né? Tanto é que a NR1 veio em demanda em função desses dados da série histórica de 10 anos. Uma imposição do governo federal de que as empresas tenham programas de saúde mental. Nossa, muito interessante isso. E a gente realmente, né, vive no dia a dia e às vezes passa por alguns momentos mais difíceis, financeiramente falando, e sente aí na pele, né, como influencia. Professora, me surgiu uma dúvida agora, aproveitando esse gancho da pandemia, começou muito home office aí, né? Muitas empresas mantiveram o trabalho em casa, outras o híbrido, né? Vai alguns dias para a empresa, fica em casa em outros. A pessoa também pode ter, o profissional também pode ter ansiedade e depressão trabalhando em casa? Com certeza, porque o que se observa agora, alguns estudos dentro da área institucional e das empresas, é que esse funcionário, ele acaba tendo uma carga triplicada, porque ele tem dificuldade de abandonar aquele trabalho numa hora específica e de se colocar dentro de um período específico de trabalho. E mesmo quando ele desliga o monitor, ele continua dentro da tarefa. E isso, na verdade, não acontecia quando nós tínhamos um período de tempo para estar dentro da empresa, entra e sai, e você vai seguir para as outras obrigações do dia. Mas trabalhando em casa,
existe uma dificuldade muito grande de gerenciar o tempo de trabalho, o tempo de tela, porque tempo de tela não é prejudicial só para o desenvolvimento infantil, mas para o adulto também, que fica hiperestimulado e tem muita dificuldade para pegar no sono, por exemplo. Então, tem prejuízo sim. E quando a gente tem desorganização com o sono, nós com certeza precisamos começar a olhar para a possibilidade dessa pessoa desenvolver outras condições psíquicas de sofrimento psíquico muito importante, como depressão. Tanto é que aquilo que a gente regula primeiro, que a gente estabiliza primeiro em qualquer condição de adoecimento é o sono. Quando ele se desorganiza, a gente tem aqui um desdobramento em cascata de potenciais situações de adoecimento psíquico e físico também. Interessante, então a importância aí de quem trabalha em casa procurar a orientação de um profissional capacitado. Professora, para a gente finalizar, como as empresas podem realmente se preocupar com a saúde mental dos funcionários? Abraçando o que a NR1 está propondo, né? Que é contemplar a atividade, a gestão e o tipo, né, de trabalho que a pessoa está desenvolvendo. Mas a NR1 ela traz outros componentes como assédio moral, assédio sexual, conflitos no trabalho, carga horária, todos esses elementos que a gente faz o mapeamento dos riscos psicossociais e propõe programas de saúde mental. Que bacana. Fica a orientação, então, para as empresas, né, para os empresários que nos assistem aí e para quem trabalha e está precisando desse apoio, procure um psicólogo, alguém capacitado aí para fazer o seu acompanhamento. Professora Ângela, muito obrigada pela participação, seja sempre muitíssimo bem-vinda. Eu que agradeço, é sempre uma honra. A honra é nossa aqui. E um bom restinho de feriado aí, né? Que bom. Aproveitar o restinho, né? Sim, muito importante. Feriados têm uma razão. Descansar. Então, gente, o Fala Rio Grande especial de Tiradentes de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã a partir das 18 horas. Muito obrigada pela audiência e bom restinho de feriado. Aproveita aí.